Fala pessoal, como vocês podem perceber, estou aqui num cenário diferente, estou em Dubai e eu queria mostrar para vocês um pouquinho da riqueza e da prosperidade que existe aqui nessa localidade e nesse país que é os Emirados Árabes Unidos. Desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, a sua promessa é que ele faria relações internacionais sem o viés ideológico, como era feito no tempo do PT, em que só se emprestava dinheiro para Porto de Mariel em Cuba, para metrô em Caracas, para a hidrelétrica na Nicarágua, enfim, aquelas obras feitas pelas empresas que depois acabaram se enrolando na Lava Jato. O presidente Bolsonaro ele faz diferente. E não é à toa que nós estamos tendo talvez o melhor momento da nossa história em parceria com os Emirados Árabes Unidos. E eu, como presidente da Frente Parlamentar Brasil e Emirados Árabes, fico muito feliz de estar aqui hoje, junto com uma comitiva de parlamentares, falando de assuntos que passam pelos interesses do Brasil, obviamente. Sempre que o presidente Jair Bolsonaro assina um acordo, esse acordo, para iniciar a sua validade, é preciso ser aprovado no Congresso Nacional. E essa comitiva, além de reforçar os nossos laços de amizade, também se compromete com a aprovação desses acordos e trabalhar de maneira conjunta para o seu desenvolvimento. Então, do presidente Bolsonaro para cá, nós assinamos acordos como acordo anti-bitributação, acordo de facilitação de investimentos e mesmo durante a pandemia, protocolos que facilitam e deixam o ambiente de investimentos mais fáceis para que empresas e pessoas dos Emirados Árabes Unidos investam no Brasil. Como é o caso, por exemplo, do famoso fundo Mubadala, que tem, dentre os seus empreendimentos no Brasil, a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia. Essa refinaria, que é a mais antiga do Brasil, e dentre vários outros interesses que eles têm, porque o Brasil, além de tudo, tem o maior programa de parcerias e investimentos do mundo. Não à toa, em 2019, o Brasil chegou à 4ª posição mundial em números quando se fala em recebimento de investimentos estrangeiros. Ficamos apenas atrás de Estados Unidos, China e Singapura. Isso se deve a esse trabalho, um pouquinho desse trabalho que nós, como uma formiguinha, fazemos aqui. O povo emirático ele é muito parecido com o brasileiro nesse ponto. Ele quer olhar no olho, ele quer estabelecer a confiança, ele quer saber a quem que ele está entregando, o seu investimento. Em 2019, as nossas trocas comerciais representaram 2,8 bilhões. Em 2020, mesmo na pandemia, o número foi quase semelhante. E esse ano, essa troca comercial entre Brasil e Emirados Árabes Unidos já aumentou mais de 30%. E os Emirados Árabes Unidos têm conseguido uma liderança, uma construção de uma imagem de um país próspero. Não é à toa. E também não é à toa que eles estão sediando a Dubai Expo, um evento que ocorre a cada 5 anos, e eles construíram uma cidade em alguns anos, E no Brasil parece que se fosse tentar fazer o mesmo, a gente ainda estaria, depois de 10 anos, ainda pegando algumas licenças para permissão da construção, mas eles conseguiram montar uma cidade em que todos os países, quase todos os países do mundo, cerca de 190 países, têm uma representação, um stand aqui. Não é à toa que não só o presidente da República se fará presente, como também governadores de vários estados, como o governador de Minas Gerais, do Ceará, do Paraná, que está aqui nesse momento. Inclusive, essa semana, o stand do Brasil ele foi configurado para uma homenagem ao Paraná, e a gente tenta mostrar para o mundo o que a gente tem de melhor. E um dos pontos de interesse aqui do Emirados Árabes é a questão da agricultura, porque devido às condições climáticas, eles não têm uma grande produção agrícola. Eles são muito bons em tecnologia, em defesa, mas a segurança alimentar é tão importante aqui que existe até um Ministério da Segurança Alimentar. E nós tivemos também um encontro junto com o ministro da Tolerância. A gente consegue perceber aqui o respeito que eles têm com as mulheres. Enfim, um país verdadeiramente de primeiro mundo. Só que, infelizmente, no Brasil, como todos já sabem, existe uma parte da imprensa que milita contra os interesses nacionais. E, na falta de notícia, tentam noticiar até sobre a minha esposa, que estaria aqui como numa viagem a passeio, e depois isso vem seguido de matérias falando que o governo Bolsonaro vai ter gasto de dinheiro público para mandar uma comitiva muito grande para cá. Primeiro, uma comitiva grande aqui é visto como um sinal de prestígio. Segundo, eu não estou aqui com dinheiro público.
A minha vinda para cá com a minha esposa tem R$0 de dinheiro do contribuinte. Para quem tem um pouquinho mais de perspicácia e boa fé, sabe que todos os gastos de um parlamentar ficam disponíveis no portal da transparência. E a imprensa ainda assim não para de trabalhar contra. Poderia estar aqui com dinheiro público, que isso ainda assim seria certamente lucrativo e saudável para o Brasil, como será a vinda do presidente da República. Essa imprensa ela não vai fazer matéria sobre os governadores, não tem problema. Agora, o presidente da República se fazer presente aqui é algo certamente muito mais do que simbólico. E não à toa o presidente da República terá, pela segunda vez, uma missão oficial ao Emirados Árabes Unidos, antes mesmo de ir a outros parceiros até estratégicos do Brasil. Mas isso demonstra a importância e a quantidade de oportunidades que nós temos aqui no Oriente Médio. É importante para o nosso país, numa visão de longo prazo, que a gente diversifique as nossas fontes de recursos, sejam eles tecnológicos, da área de defesa, seja lá qual for, bem como o número de compradores dos produtos nacionais, para que a gente não fique pendente apenas de um ou dois países. Então isso tudo daí é o que configura a nossa missão aqui em Dubai. A minha esposa, além de tudo, ela me ajuda. Eu viajo muito, mas viagem para cá é praticamente um dia inteiro de viagem. Para sair de Brasília, faz conexão em Guarulhos, depois de mais 14 horas e meia de voo para vir para cá. Se eu não fizer isso, eu dificilmente vou ver a minha filha crescer. E, mais uma vez, sem nenhum gasto para o contribuinte. Então, as imprensas que fazem matérias, eu peço para que isso daí também seja inserido nas matérias para demonstrar a boa-fé. Para que não pareça que isso é uma matéria apenas para denegrir a minha imagem. Mas eu tenho a certeza aqui do dever cumprido, certamente como os outros parlamentares, conhecer um pouquinho aqui também dos brasileiros que moram aqui em Dubai. Enfim, é uma experiência realmente incrível e nós temos muito o que aprender com os árabes, principalmente nessa parte de recepção. As notícias que correm na imprensa, a maneira como eles nos tratam, o respeito que é dado aqui ao brasileiro, e isso daí nos coloca em um patamar mais elevado nessa geopolítica mundial, certamente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.